Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los conosco mais uma vez. E como eu sou muito esquecido, eu vou já lembrar aos irmãos que sábado não haverá reunião. Essas festas e tudo, muitos convidados em casa, parentes, etc. Então, já fica avisado, tá ok? E hoje, mais uma vez, é a nossa palestrante que vai falar sobre esse tema aqui, João Batista, precursor de Jesus, ou seja, aquele que veio antes de Jesus, né? E para iniciarmos, eu vou iniciar com uma oração. Pai, ao iniciar mais um trabalho dessa casa, quero pedir a tua ajuda, a tua intuição, nos dê coragem, nos dê força para seguirmos nessa caminhada, para alcançarmos o nosso objetivo, aquele objetivo que nós sempre buscamos, que é a nossa moral e a nossa evolução espiritual. Queremos pedir que esteja sempre ao nosso lado, sempre nos ajudando, que somos pecadores, imperfeitos, então precisamos muito da tua ajuda. Por isso é que pedimos, em nome do Senhor, que assim seja. Assim seja. Com a palavra, a nossa irmã. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Estamos no mês junino, onde temos o dia, né, o momento de comemoração a São João, ou seja, João Batista. Então, vamos refletir um pouquinho hoje, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros mais, quem foi João Batista e qual foi a sua missão. Então, quando diz João Batista, o precursor, quer dizer aquele que veio antes, né? Então, ele veio antes de Jesus. Ele veio preparar o caminho para que quando Jesus chegasse, aquele povo rude, ignorante, cheio de vícios, já tivesse, digamos assim, o coração mais maleável, né? Então, ele teve como missão vir antes preparar o povo para a chegada do nosso Divino Mestre. E de quem ele era filho? Não sei se todos sabem, né? O seu pai era Zacarias. Zacarias, ele era sacerdote da ordem de Abias. Então, Abias, quando Davi dividiu os sacerdotes em 24 classes, Abias era o da 8ª ordem, descendente sacerdotal de Arão. Abias foi cabeça de uma família sacerdotal. Então, Zacarias, ele servia no templo também, né? E quem era sua mãe? Sua mãe era Isabel, filha de Arão e prima de Maria, a mãe de Jesus. Quando nasceu João Batista? Disse que provavelmente ele nasceu na Judeia por volta do ano 2 a.C. Onde ele pregou? Pregou na Judeia e na Galileia. Nas suas pregações, ele sempre alertava o povo, aquelas multidões que o ouviam, para a melhoria. O que nós chamamos hoje no Espiritismo de reforma íntima, né? Então, ele orientava aquelas pessoas a se arrependerem dos seus pecados e começar uma nova vida, né? Seguindo digamos assim, os preceitos ou as leis divinas. Ele viveu como um nômade. Vocês sabem o que é o nômade?
é aquela pessoa que não tem local certo para morar, não é? Então ele pregava aqui, já ia para outro lugar, pregava no outro lugar, ou seja, ele ficava sempre em suas andanças com esse objetivo que era preparar o povo. E ele anunciava sempre a chegada do Messias. Então, em suas pregações, ele recomendava ao povo que modificassem a sua forma de viver, a sua maneira de viver, se arrependessem dos seus pecados, procurassem ter uma vida nova, porque o Messias estava chegando, né? Aí vamos ver aqui. Eu não sei se vocês sabem, se já ouviram falar, como foi a anunciação do nascimento de São João, né? Eu vou relatar um pouco aqui do que consta na Bíblia e também das, digamos assim, das falas populares, né? Então, Zacarias, ele estava no templo quando ele recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando que ele ia ser pai. Então, Zacarias, ele estava lá, né, e chegou o anjo. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Eita, esqueci de passar. Aí vocês estão vendo, não é? A gravura que mostra ele lá preparando os incensos no templo e chega o anjo. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, já era, digamos assim, bendito desde a sua gestação, né? Então, aqui é a fala que nós vamos encontrar na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 1, os versículos de 11 a 15, não é? E na figura abaixo, ela representa de quando Zacarias viu o anjo, ele assustou-se, não é? E o anjo vai dizer que ele não tema. Então o anjo falou isso para Zacarias, mas Zacarias foi incrédulo. Ele não acreditou. Ele disse: como pode ser isso? Se eu já sou velho e a minha esposa está avançada na idade. Então o anjo repreendeu Zacarias, dizendo que era o anjo Gabriel que vinha e que servia a Deus e que estava ali designado para lhe repassar aquelas boas novas. E por ele não ter acreditado, ele ia ficar mudo até quando o menino nascesse. Essa história eu acho que a gente sabe, né? Digamos assim, dos pais da gente, dos nossos antepassados e passando, né? E ainda, segundo as tradições populares, foi dito que quando João Batista nascesse, era para ele dizer o nome, né, como seria chamada a criança, acender uma fogueira e soltar rojões, que era para anunciar a todos na vizinhança que tinha nascido o João Batista, né? Já ouviram essa história? Eu ouvi muito do meu pai, ele gostava de contar histórias. Então, essa é a passagem bíblica, né? E eu acrescentei um pouquinho da fala da tradição popular, né? Então, por aí, a gente vai tendo conhecimento de como foi anunciado o nascimento de João Batista,
o que aconteceu com seu pai por não acreditar, por duvidar, né? Ele achava que por ser velho e a mulher já com uma idade avançada, não era capaz de gerar filhos, né? Então ele recebeu como consequência ficar mudo até o nascimento do menino. Aí João Batista, o precursor. Então já sabemos que precursor quer dizer aquele que veio antes, não é? Aí vamos ver aqui, bem interessante, uma fala que Jesus disse a respeito de João Batista. Ele diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então vamos encontrar também em São Mateus e engraçado 11:11, né? Aí vejam só, o que Jesus quis dizer com isso? Que dentre os profetas, que já tinham vindo vários profetas, não é? Para ensinar o povo e para ir tentando orientar a população dentro dos ensinamentos de Deus, dentro das leis divinas, João Batista era o que tinha o espírito mais evoluído. Então, dentre todos os profetas que vieram antes, João Batista era o que tinha o espírito mais evoluído. E por isso que ele arcou com a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Então, interessante isso, né? Então, foi com João Batista que começou-se a era evangélica, os ensinamentos das leis divinas. E é por isso que Jesus diz que ele é um espírito mais evoluído. Ele traz como missão ser o precursor da vinda de Jesus, o que prepararia os caminhos para o povo receber Jesus, né? Então, disse também que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Então, ele era mais velho do que Jesus, apenas 6 meses, né? E até ele chegar ao momento de suas pregações, ele foi como uma criança normal, se desenvolvendo bem fisicamente, mas também ele ia fortalecendo o seu espírito. E ele esteve se preparando muito nos desertos. Então, era uma região que tinha desertos e ele sempre se recolhia à região de desertos para ir se preparando, se fortalecendo para a sua missão. João Batista foi o último dos profetas. Então a gente vê na história bíblica que foram vários os profetas, não é? Mas João Batista foi o último. Depois dele vem Jesus, né? Que agora vai trazer o evangelho ao mundo como um roteiro seguro para se chegar até Deus. Então vem João Batista como o último profeta. Depois de João Batista, não teve mais profeta. E sim, chega Jesus, que vai legar o evangelho para todo o povo, trazendo ali os ensinamentos divinos, né? E se nós formos observar hoje nós temos o Espiritismo. Hoje nós temos o Espiritismo, que também leva a boa nova a toda parte, não é? A toda região, ao mundo inteiro. Então, nós vamos encontrar os ensinamentos espíritas no mundo inteiro. Se não em todo lugar, mas no mundo inteiro é trabalhado os ensinamentos através do Espiritismo, não é? E esses ensinamentos, eles são levados a todas as criaturas, sem distinção. É o pobre, é o rico, é o mais, digamos assim, mais estudado,
o menos estudado, não é? Aos letrados, aos humildes, aos pobres, aos ricos, aos sãos, aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. A gente percebe, por exemplo, quando nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, tem partes bíblicas que nos deixam muitas dúvidas, não é? Mas o Espiritismo, através das instruções dos Espíritos, vem sempre trazer uma luz àquela passagem bíblica que nos deixou com tantas dúvidas, não é? Uma delas é aquela onde Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando eu estudei, ou melhor, quando eu li mais de uma vez aquela passagem bíblica, eu não entendi. De primeira, assim, o que se entende é que Jesus renega a mãe e os irmãos. E quando vem a instrução dos Espíritos, a gente vai compreender que o que ele quis mostrar ali é que existe as famílias espirituais que são unidas pelos laços do amor espiritualmente, e existem as famílias apenas carnais, né? Já foi trabalhado anteriormente uma palestra nesse sentido. Então, o que ele quis dizer é que todo aquele que segue os ensinamentos do Pai, ou seja, de Deus, é o irmão e é a mãe, é o pai. E a gente sabe que nas famílias aqui na Terra existe mesmo essa coisa que a gente pode observar. Dentro da mesma família existe aqueles que se dão muito bem, não é? Mas existe também aqueles que vão ter os conflitos. Então, aqueles que se dão muito bem, pressupõe-se que eles já vêm de vidas anteriores, né? Juntos, trabalhando juntos, evoluindo juntos, e ali já estão unidos realmente pelos laços espirituais. Aqueles com quem tenhamos conflitos, possivelmente pode ser alguém que fomos inimigos em outras vidas, não é? E veio ali naquela família para reparar, ou então alguém que veio para aquela família para aprender o que precisava aprender naquele ambiente familiar. Então, o Espiritismo, ele tem esse benefício para todo mundo que quer aprender e entender, não é? Traz luz para todo mundo, não importa quem. Pode ser a pessoa muito instruída ou não, mas o Espiritismo vai trazer sempre esses ensinamentos que jogam luz naquelas passagens bíblicas que a gente não compreende tão bem. Esse trecho ele foi tirado do Evangelho dos Humildes, de Rigonati, no seu capítulo 11. E por que João Batista é tão importante, né? Então, vocês vão perceber aí que desde o Antigo Testamento, lá em Isaías, já se faz uma alusão a João Batista, que era o profeta que pregava no deserto e que prepararia o caminho para a vinda de Jesus. Nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, né? Então, confirma-se aí a voz que clama no deserto. É referência ao último profeta João Batista, que veio anunciar os ensinamentos e preparar o povo para a chegada de Jesus. E qual era a sua principal missão? A sua principal missão era justamente anunciar Jesus. E em suas pregações tinha uma fala que ele sempre repetia: depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, nas pregações dele, ele estava sempre anunciando que o Messias estava chegando, né? Que o Messias era mais forte do que ele. Enquanto ele batizava com água, o Messias batizaria com o Espírito Santo.
E aqui vamos refletir um pouquinho em que é que João Batista pode ser comparado com o Espiritismo. A gente sabe que João Batista, ele representou na história da humanidade aquele que estava empenhado em mostrar ao povo que precisavam se melhorar, se modificar, ter uma vida nova. E essa vida nova, para começar, começava com o batismo. Então, todos que queriam iniciar essa vida nova, o símbolo desse início era o batismo, não é? Então, João, ele estimulava as pessoas a se renovarem, a fazer sua reforma íntima. Então, gente, o Espiritismo também trabalha essa parte, não é? De estar estimulando as pessoas a sua reforma íntima, de estar sempre mostrando às pessoas que aquilo que a gente percebe que não está tão bom deve ser melhorado, né? Então, o Espiritismo está sempre mandando que cada um trabalhe na sua purificação, né? A gente sabe que todos nascerão simples e ignorantes, mas que cada um vai trabalhar a sua purificação, o seu progresso espiritual até um dia se tornar anjo, não é? Então, João Batista mandava, ou melhor, aconselhava que as pessoas reprimissem as suas más tendências, chamavam de pecados, né? O Espiritismo chama de más tendências, que dominasse as paixões, o Espiritismo também diz isso. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro. Então, não basta crer, mas compreender. Isso nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 1, item 14. Então, João Batista aconselhava o povo a se melhorar, o Espiritismo também faz esse mesmo aconselhamento, não é? Orienta para que cada um trabalhe na sua reforma íntima, se melhorando, buscando sempre o seu progresso espiritual, tendo em mente que a verdadeira vida não é essa aqui que nós estamos, é a vida espiritual. Então, quando o Espiritismo nos mostra que nós somos espíritos eternos e que a verdadeira vida é a vida espiritual, então ele também mostra que é muito melhor cada um viver em função mais do espírito do que as coisas momentâneas, não é? Aí, o que ele tem para nos ensinar, João Batista? Ele diz que devemos considerar essa vida, ou seja, a vida espiritual, de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica e ao bom senso. O Espiritismo nos diz isso, né? Que não existe a fé cega. A gente deve compreender, a coisa ter lógica, está dentro do bom senso. Então, por exemplo, aqui, ainda continua. E devemos compreender também a grandeza, a bondade e a justiça divina. Aí observemos, muitas vezes a gente vê pessoas, ou até nós mesmos, passamos por situações que nos causam dor e sofrimento e a gente fica se perguntando assim, meu Deus, mas não tenho por que estar passando por isso, né? Fui sempre uma pessoa honesta, trabalhadora, nunca procurei fazer mal a ninguém. Então, a gente fica se perguntando muitas vezes. Então, alguém pode dizer, eu estou passando por um sofrimento injusto. Mas Deus não é injusto com nenhum dos seus filhos. Pelo contrário, Ele nos dá a oportunidade de reparação. Então, quando a gente compreende que Deus tem uma grandeza
imensurável, que ele é só bondade e justiça, então nós não devemos estar passando por injustiça. Se o que nós estamos passando não tem respaldo nesta vida, então com certeza em vidas passadas sim, né? Então isso aí está em O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, item 14, também faz parte dos livros da decodificação de Allan Kardec. Deu para compreender? Então, o que João Batista tem para nos ensinar é isso, que a fé, ela deve atender à questão da razão, da lógica e do bom senso. Se Deus é a justiça, a bondade, ele não vai dar a nenhum dos seus filhos o que ele não merece, né? Se nós estamos passando por uma situação atual que não tem respaldo nesta vida, então, por conta da lei de causa e efeito, a gente com certeza vinha com débitos de outras vidas e estamos aí para numa nova oportunidade, refazer o nosso caminho. Aí também no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7 e o item 16, diz que arrependimento, expiação e reparação constituem 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, para que a gente consiga reparar uma situação cometida no passado, primeiramente a gente precisa arrepender-se, sinceramente, não é? Mas precisa expiar e precisa também reparar, né? Então, o arrependimento é o começo, ajuda no progresso do espírito. Então, quando eu me arrependo de algo ruim que eu fiz, de algo que não foi tão legal, ou para comigo, ou para com o outro, já, digamos, estamos começando a caminhada no caminho certo, né? Então, o arrependimento, ele ajuda no progresso do espírito, mas por si só não apaga as faltas passadas. Então, vem a expiação. Na expiação, sim, é que nós resgatamos as nossas faltas, reparando-as, não é? Então, a expiação é a parte mais dolorosa. Por quê? Porque tem a função de gerar a redenção, tratada como um castigo. Então, a expiação é sempre tratada como um castigo. Estamos sofrendo, a gente acha que está sendo castigado. Não é assim? Então, a expiação ela é sempre tratada como um castigo. E qual a durabilidade da expiação? A durabilidade vai variar. Então, à medida que o espírito vai tomando entendimento e modificando-se, então essa expiação ela pode ser menor. E, ao contrário, se o espírito vai se revoltando, digamos assim, não aceitando, vai continuando naquela situação, então essa expiação ela pode ser mais demorada. E eu não sei vocês, mas às vezes a gente passa por situações assim que diz, meu Deus, eu estou sempre voltando para o início, eu estou sempre voltando para o recomeço. Então ali é sinal de que a gente ainda não compreendeu o que precisa modificar em si, né? Então, enquanto a gente não compreende e não faz a mudança, essa expiação ela vai persistindo. Para que vocês entendam mais, por exemplo, digamos que uma pessoa numa vida, ela veio com muitas posses e com muito poder, e utilizou disso para humilhar as pessoas.
né? Digamos, humilhando os menos abastados, os menos favorecidos. Então, numa outra encarnação, ela pode vir numa situação assim de menos destaque, uma situação bem simples, onde ela vai passar por várias situações de humilhações, até que ela compreenda que a gente precisa entender, não é, que o mais fraco ele precisa ser amparado e não humilhado, né? Então, eu humilhei numa vida passada, eu espizinhei, eu fiz do outro, que é o meu irmão também, digamos assim, gato-sapato, né? Então, noutra vida, eu posso vir numa situação também, onde eu vou passar por muitas humilhações, até eu compreender que aquilo não é o correto. E que, pelo contrário, o menos favorecido, ele precisa ser amparado por aqueles que estão em melhores condições, seja de qualquer forma. Por exemplo, vem com uma fortuna, tem condições de empregar várias pessoas? Ótimo, ali está contribuindo para que aquela família tenha um sustento, tenha uma morada decente, não é? Aí sim. Mas quando eu, por exemplo, eu tenho os meus trabalhadores, os meus cooperadores, mas eu também não os trato bem, eu também não pago o valor justo. Aí eu estou arrumando karmas, situações para reparar em outras vidas. Então, todos aqueles que vêm com uma fortuna, ele vem para essa fortuna ser distribuída de alguma forma com os que mais precisam. Então, se eu sou dono de uma empresa, se eu tenho condições de empregar várias pessoas e melhorar a vida daquelas pessoas, lhe dando alimentação, moradia, saúde dignas, mas eu tenho também a obrigação de não humilhá-los, né? Pagar o salário justo, tratar bem todo mundo. Então, gente, essas vivências, quando a gente faz o errado noutra vida e vem para pagar numa futura, então a gente só vai ter uma situação melhor de vida quando a gente compreende verdadeiramente o sentido da humildade e a certeza de que todo mundo deve ser bem tratado, que todo mundo é nosso irmão, que todo mundo merece o nosso respeito. Então, quando a gente compreende isso, então a expiação acaba, né? E outra coisa que a gente deve ter em mente é que a reparação, ela não é feita com o mal, ela é feita com o bem. Então, o mal se paga com o bem. Então, digamos assim, eu causei uma grande situação de mágoa, de rancor, digamos que eu matei pessoas, fiz bagaceira na vida anterior. Mas Jesus veio também nos ensinou que o mal pode ser pago com o bem, né? A gente sabe que existem espíritos ainda que escolhem receber o mesmo mal para, digamos assim, ficar quites. Eu matei, alguém vai me matar, eu vou morrer da mesma forma, que é para eu reparar a minha falta. Mas aí, quando alguém faz isso comigo para reparar a minha falta, alguém também ficou com débito, não é? Então, o correto que Jesus nos ensinou é pagar o mal com o bem. Então, eu venho para fazer o bem a muitas pessoas e vou cumprindo a minha missão. E não tem aquela frase que diz que as qualidades cobrem os defeitos, não é? Então é isso aí. A gente, quando faz o bem para os outros, a gente vai apagando aquele defeito, aquela falha, aquela tendência má que a gente tinha em vida anterior, não é? Agora, existem situações também em que alguém quer fazer o bem, mas só depois que morre.
Não sei se vocês já viram situações assim. Digamos, é uma pessoa muito rica e ela quer fazer doações para orfanatos, para asilos, para ONGs, mas só depois que ela morrer. E aí? Vocês acham que é bem aceito esse bem aí? Não, o Evangelho diz que não. Porque o homem tem que, quando eu digo homem, homens e mulheres, tem que se desprender do que ele tem para ajudar os outros enquanto em vida. E não depois que morre, quando ele não vai precisar de mais nada daqui da terra. Então tem isso para a gente entender também. Se a gente quer fazer o bem, a gente deve se desprender do que tem para fazer o bem enquanto estamos vivos. E não depois que morre. Então, depois que eu morrer, eu deixo minha fortuna para ser doado em asilos, para ser doado em creches, em situações do tipo. Mas não é a mesma coisa. Então, é um bem, para aquele, digamos, para aquele asilo que recebeu a doação. Mas para a pessoa que doou, não é tão. Por quê? Porque ele não teve a condição ainda de se desprender enquanto estava aqui na Terra. Então, só depois que morreu, quando não precisava de mais nada daqui, então não teve a mesma validade daquele que se desprende enquanto está aqui. Que tem um coração bom, que ajuda todos que podem nas condições que tem. Certo? Então não adianta querer fazer o bem depois que morreu. É fazer enquanto está aqui, a caminho. Aí vem essa passagem também, antes e depois de João Batista. É interessante a gente refletir. Olha, diz assim, até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo, a sacrifícios, a holocaustos, oferendas, santificação do sábado. Até João Batista, né? E Jesus veio ensinar que para a gente ter paz interior, viver bem, cumprindo os ensinamentos de Deus, ou melhor, os ensinamentos do Mestre, que foi sempre dentro das leis divinas, as pessoas precisam somente praticar a caridade. Não precisam matar cabritos, não precisa matar inocentes para ter paz interior. Né? Então, o que Jesus veio nos ensinar é que nós precisamos ter misericórdia. Aí diz, quero a misericórdia e não o sacrifício. Não condenaríeis os inocentes. Então, até João Batista era assim que as pessoas procediam, né? Então, uma situação não estava boa, fazia o holocausto de um cordeiro, né? Santificavam o sábado, não trabalhavam no sábado. Mas aí Jesus veio mostrar que para a gente estar bem, dentro dos ensinamentos das leis divinas, é a gente praticando a caridade. Tendo misericórdia para com o outro que está sofrendo, né? Alguém está passando por uma dificuldade, digamos, teve um desastre ecológico e ali muitas pessoas, quantas vezes a gente não vê no jornal, não é? Muitas pessoas desabrigadas, por exemplo, passando por situações difíceis, ou caiu numa doença, que essa doença é muito, digamos assim, penosa. Então, o que compete a gente? Compete a praticar a caridade, ter misericórdia para com o irmão, ter piedade, né? A gente sabe que o Espiritismo, ele prega sempre a caridade, né? Até Allan Kardec tinha uma frase que dizia, fora da caridade não há salvação. Então não adianta matar o cabrito e oferecer a Deus. Adianta sim fazer a caridade ao outro. Então, com Jesus verificamos que Deus não está sentado no altar dos templos, mas se encontra em todo o universo
e no âmago de cada ser humano, quer dizer, no bem profundo de cada ser humano. É aí que nós vamos encontrar Deus. Então, em todo o universo, em tudo que Ele criou, tem a sua presença, não é? E dentro de cada um de nós. Então, Jesus disse à samaritana que Deus é Espírito. Está lá em João, no capítulo 4, versículos de 23 a 24. E o que é que o Espiritismo nos ensina, nos conduz a fazer? Então, no livro O Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 86, fala aí a respeito do homem bem intencionado. O homem bem intencionado, ele refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 17 que fala sobre o homem de bem. Então, ele traz a explicação que o homem de bem é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Então, dentro do Espiritismo, nós vamos ter várias orientações, não é? De como proceder para ser um homem ou uma mulher de bem. Então, com isso aí, vem nos mostrar que nós devemos procurar aparar nossas arestas, melhorar as nossas más tendências, né? Acabando ou diminuindo os nossos vícios, para que quando a gente volte à pátria espiritual, a gente chegue lá melhor do que quando chegamos aqui na Terra, não é? Então, a vida é essa caminhada, onde nós vamos buscando ser esse homem de bem, onde nós vamos buscando a nossa melhoria. Não é eu me comparar com o outro, é eu me comparar comigo mesmo, né? Como era que eu era antes, como é que eu estou agora? O que é que eu ainda preciso melhorar em mim? Então, não é se comparando com o outro, e sim consigo mesmo. E isso é bom, né, minha gente? Porque você não vai se sentir diminuído ou superior a ninguém, porque você vai fazendo a sua reflexão e se comparando consigo mesmo, como eu era, como eu estou. O que ainda há de negativo que eu preciso melhorar? E trabalhar sempre nesse sentido. Aí, aqui vem uma passagem, né, onde a gente percebe aí na figura João Batista realizando o batismo de Jesus, né? Então, como eu falei antes, as pessoas que desejavam mudar de vida, o símbolo era o batismo. Então, quem era batizado estava demonstrando que queria se modificar, né? Já no Espiritismo não existe batismo e nem ritual nenhum. Cada um vai silenciosamente fazendo a sua reforma, né? Não precisa dizer o outro, olhe, eu estava assim, agora eu já estou assim. Não, Deus vê o coração de cada um, né? Deus sabe de cada um de nós. O importante é entre nós e Deus. Então, não precisa de nenhum ritual para você demonstrar que você quer se melhorar, que você busca o seu progresso espiritual. Aí tem uma fala de Jesus que está lá em Marcos, capítulo 8, versículos de 34 a 38. Mas aqui foi pegado somente o mais importante. Que ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí vamos procurar entender o que quer dizer isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então,
Pegar a cruz e seguir Jesus quer dizer seguir os seus ensinamentos, sendo obediente às leis divinas. Então, negue-se a si mesmo. Quer dizer o quê? Seguir os ensinamentos de Jesus, procurando obedecer às leis divinas. Seguir Jesus é carregar a cruz, aqui, acolá, em todo local que a gente está, com quem a gente convive, não é? Então, por exemplo, no seu trabalho, você vai ali ter que carregar determinada cruz, porque nem sempre nos ambientes que a gente convive, que a gente está, as convivências são perfeitas e harmoniosas, né? Então existe essa cruz em todo canto que a gente está. É na família, é no trabalho, se estuda, é na escola. Então são as experiências diversas que a gente vai passando ao longo da vida, que vão surgindo. Então, essas experiências é que são as cruzes que a gente pegou para carregar. Negue-se a si mesmo. Então, renunciar a determinadas coisas, situações que não estão de acordo com as leis divinas. Então, lembrarmos sempre que nós somos espíritos eternos, que nós estamos aqui para progredir e que nós devemos priorizar a vida espiritual e não a vida material. Que muitas vezes tem situações da vida material que é melhor a gente deixar de lado em benefício do nosso progresso espiritual. Renunciar a si mesmo é querer de coração fazer o que é certo, porque existe já a consciência, já tem a consciência que é o melhor, não porque alguém está mandando. Então eu procuro fazer o que é certo, o que é bom, porque eu já tenho essa consciência. Então, eu estou procurando seguir Jesus, não é? Se eu já faço, se eu já tenho esse adiantamento moral e espiritual, de fazer o que é certo, de tratar bem a todos, de zelar a natureza, não é? De ser amoroso com todos. Então, eu faço não para aparecer ou para demonstrar para os demais que eu estou me melhorando, não. Eu devo fazer porque eu já tenho essa consciência de que é o certo dentro das leis divinas, né? Então, e ter essa consciência que muitas vezes é melhor a gente abdicar de determinadas coisas da vida terrena, porque aí nós estamos preparando a nossa vida futura, né? E a gente sabe que ao verdadeiro espírita ficou sempre a prática da caridade e o exemplo de João Batista, né? Então, é isso aí. E que Deus abençoe a todos nós, né? E nós temos Jesus, nós temos assim os mais próximos da gente, Kardec, Chico Xavier, né? E lá embaixo a figura de Jesus pregando para as multidões, né? Ensinando. Então que Deus abençoe todos nós, que nós tenhamos um restante de mês junino bem próspero espiritualmente. É um mês assim de muitas tentações e que a gente procure evitar, né, cair nas tentações em prol da nossa vida espiritual. Então, são muitas coisas, muitas extravagâncias nessas festas juninas. Então, quando a gente tem já uma consciência do que é certo, porque eu sei que é o certo, eu vou procurar fazer o que é certo, porque eu já compreendo isso. Tá bom? Então, muita paz a todos. Aqui tem tanto fio. Muito bem. Principalmente nessa última parte, com relação a pegar a sua cruz, foi bem explicado, foi bem interessante, né? Explicou que pegar a cruz não é pegar uma cruz pesada e sair com ela aí à torta e à direita, né?
é deixar de fazer aquilo que dá prazer aqui na Terra, mas que não são coisas boas, tudo que ela explicou, né? E hoje, principalmente, nós estamos em condições bem diferentes, bem melhores para carregar essa cruz. Porque veja o João Batista, para ele carregar essa cruz, ele teve que ficar pregando no deserto. Acho que todos sabem qual era o alimento, inclusive dele, né? Era Que mel. segundo a Bíblia era mel e gafanhoto. Né? E se vestia de peles. E se vestia de as vestes também, foi bem explicado, né? Hoje, por exemplo, na China, o gafanhoto ele serve frito, temperado e etc. Mas naquela época, principalmente no deserto, ele não tinha fogão, não tinha nada, né? Então as condições eram bem piores. Então hoje nós temos condições plenas, bem mais fáceis. Nós temos a nossa casa, nós temos carro, nós temos empregos, quem é aposentado, como eu, né? Bem mais fácil. Então vamos carregar essa cruz, como João Batista carregou, e outros profetas, e outros, com essas facilidades que nós temos. Tão simples, né? Vamos fazer como João Batista fez. Queremos agradecê-los a presença de todos, ao mesmo tempo convidá-los para, de sábado a 8, estarmos aqui novamente, né? Com uma nova palestra, um novo irmão, e pedir para encerrarmos que a irmã nos dirija em oração. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo o amparo do nosso anjo guardião, dos espíritos de luz que nos acompanham, que nos assessoram, nos auxiliam, nos intuindo sempre, para que a gente tenha sempre essa vontade de mudar em nós o que precisa ser mudado, de fazer a própria reforma, se comparando consigo mesmo. E nas cruzes que encontramos pelo nosso caminho, que nós possamos ser mais tolerantes, mais caridosos, que tenhamos sempre a fé do amparo que nós temos para enfrentar essa caminhada e que basta que a gente também procure ouvir o que Deus quer dizer para nós, através do nosso anjo guardião. Então nós recebemos a intuição. No silêncio, a gente sempre recebe a intuição. Então que cada um de nós seja capaz de silenciar para ouvir, de saber o que precisa fazer e fazer de boa vontade, com entusiasmo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos nos preparar para o passe.